o Evangelho de João. Todos acharam? E hoje o louvor me fez lembrar do Salt. Poderia cantar para sempre, né? né? Eu acho que, depender só de mim, eu acho que Deus poderia fazer um avivamento igual nos Estados Unidos. Ficar aqui uma semana, né? Mas, vamos lá. Então, o Evangelho de João, no capítulo 12, eu vou ler o verso 24. João 12, 24, ele diz assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, verso 25, perdê-la-á. Quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Meu Pai o honrará. Muito bem. O Evangelho, ele é atitude. Portanto, Fábio, pode pôr um acento aí nesse E. Ele não é um me, ele é um é. Mandei errado. O Evangelho, ele é atitude. Ele vem do dínamos, da explosão, do movimento. Eu me lembro, e pensando nesse tão batido e conhecido texto, eu me lembrei de um testemunho que eu li há uns 20 anos atrás na vida cristã, ou mais, eu acho que foi mais, eu ainda estava em Bela Vista, então uns 25 anos atrás. Deixa alguém tirar a foto, não? Aos 25 anos ou mais atrás, eu li o testemunho de um pastor, e ele chegou num ponto de vida que ele perguntou para Deus: Deus, eu preciso que o Senhor me transforme, preciso que o Senhor me renove, eu preciso que o Senhor mude minha vida. E ele conta no livro que insistentemente ele orou isto. E depois de alguns dias orando isto, Jesus falou ao seu coração: quer mudar? Observe as letras vermelhas. Que charada, não, Carol? Como assim? Ele queria uma resposta de Deus, e Deus deu um enigma maior ainda para ele. Observe as letras vermelhas. O que se faria, Carol, numa orientação desta? Ó. E aí, depois de alguns dias pensando e orando, Jesus confirmou isso no coração dele. Saca lá aquelas Bíblias onde Jesus falou tá de vermelho, para o leitor saber que foi voz de Jesus? E ele então começou a ler intensificamente ou intensamente as letras de vermelho, as palavras de Jesus, o Evangelho puro, cru e na raiz. E ele sofreu um tremendo de um avivamento, de uma santificação, de um retorno ao Evangelho. O Evangelho é atitude. Eu acho interessante porque não nos falta vontade de avivar, de restaurar, de santificar, de melhorar. Eu até vejo isso em muitos, na maioria expressiva de vocês, eu vejo essa vontade de ter uma vida melhor. O problema é que nós não temos ido à raiz. Nós vamos em shows gospels, nós buscamos em livros de qualquer forma, nós buscamos em vídeos do YouTube, em qualquer vídeo, seja lá o que for. E a maioria de nós buscamos em diversas fontes e nos esquecemos de buscar nas letras vermelhas. Nos esquecemos tão simplesmente de voltar ao Evangelho. Você não lê a Bíblia.
você não foca nos evangelhos, você não ouve a palavra de Jesus Cristo, todo e qualquer avivamento ou santificação que ocorrer em você será falsa, será mesclada ou totalmente deste mundo, será do curso da ideia de Satanás tem proposto a este tempo. É claro, é evidente que nós entendemos e compreendemos que ouvir um evangelho raso, ouvir essa famosa teologia do coaching, é claro que nós compreendemos que uma vida sem reflexão é uma vida mais tranquila. Eu ouvi demais na minha época do seminário, há 30 anos atrás, que a ignorância faz do homem feliz. Existem dois personagens da minha vida, um da Bíblia, o próprio Jesus Cristo, que marca muito a minha alma, o meu coração. Você vai ler os evangelhos de trás para frente, de frente para trás, diversas vezes, e você nunca, absolutamente nunca, talvez seja a falha que eu aponto em The Chosen, os escolhidos, porque nos evangelhos você nunca vai encontrar Jesus numa esquina dando gargalhadas. Mas algumas vezes você vai encontrar aquele homem chamado Jesus chorando. Chorou por seu amigo Lázaro, chorou por Israel. E um outro personagem que vem muito ao meu coração, da ficção, do cinema ou das telenovelas, é o agente Rotner, de Criminal Minds. E a característica dele é que ele ficou 10 temporadas sem sorrir. Porque o peso que ele trazia no coração da maldade humana tirou do rosto dele o sorriso. Mas a ignorância, e quanto mais ignorante você for, eu digo de ignorância aquela de falta de conhecimento do mundo espiritual, quanto mais ignorante você for quanto às coisas de Deus, e quanto mais se alimentar de um evangelho ralo, que não traz atitude, mais feliz você vai ser, mais gargalhadas você vai dar, mais shows você vai querer assistir, mais vídeos curtos de palavras cômicas que parecem ser o evangelho, você vai querer assistir. Nós não temos para onde ir. Eu tenho recitado esse verso de Pedro a Jesus Cristo a minha vida cristã inteira, desde quando me converti lá em 1989, final de 89 a 90. Eu tenho repetido insistentemente, nós não temos para onde ir, pois só tu tens as palavras da vida eterna. Ganhei um livro recentemente, de um retorno chamado, um retorno ao Evangelho. E finalmente, como nunca na minha vida, esse versículo de Pedro fez sentido, deu insight na minha mente. E o que são as palavras da vida eterna, senão o Evangelho de Deus? O Evangelho de Jesus Cristo. Você não é crente, você não é avivado, você é um produto da mídia, você é um produto dos comediantes ditos evangélicos, você é um produto da teologia do coaching, enquanto você não encontrar as palavras da vida eterna. E as palavras da vida eterna é o Evangelho. O Evangelho é atitude. No verso 24, nós encontramos a primeira atitude que o Evangelho gera em um ser humano, que é o da renúncia. Se um grão de trigo, ao cair em terra, se ele não morrer, fica ele só. A língua portuguesa é uma maravilha, e às vezes nós nos embaraçamos na Bíblia justamente na língua portuguesa. Aliás, entender o português da Bíblia às vezes é mais difícil do que entender a teologia da Bíblia. E essa semana eu me encantei com esse verso ao observar que se o grão de trigo cair em terra, se ele não morrer, porque o Evangelho é uma atitude.
a atitude da morte, não a morte física, mas a morte da renúncia. Se ele não, ou se você encontrar o Evangelho, traduzindo por miúdos, quando você ouve o Evangelho, quando você vem aqui e ouve o sermão, quando você pega a sua Bíblia na sua casa e lê, se você não renunciar à sua natureza. Aí o versículo diz, gentilmente, se o grão de trigo caído em terra, ele não morrer, fica ele só. Só de quem? Ah, então é tipo assim. Se o Vinícius ouvir o Evangelho, quando ele vem aqui, e ele dorme o sermão inteiro, ele WhatsApp o sermão inteiro, é um grão de trigo que caiu em terra e não morreu, então fica ele só. Ah, quer dizer que essa Bíblia, o João vai morrer? Não. Quer dizer que ele vai chegar lá na casa dele, mas o João e a Sabrina estarão lá, mas isso não irá preencher a vida dele. Não. Incrivelmente, o texto, o verso 24, não está falando de seres humanos. Quando eu pego essa metáfora, Aline, que se o grão de trigo cair em terra, se ele não morrer, fica ele só. E eu entendo que o grão de trigo sou eu, e eu entendo que a terra aqui é o Evangelho, que se eu cair no Evangelho e não morrer, e o morrer é renunciar à minha natureza, fica eu só. Então, Fábio, fica eu só de quem? Das pessoas à minha volta? Do meu dinheiro? Da minha saberetagem? O texto não está falando disto. O texto está falando de Jesus Cristo. Olha que maravilha. Ele é a videira, nós somos os ramos ligados a Ele, nós frutificamos. Nós damos frutos ligados a Ele. O Evangelho é atitude de renúncia. Sabe por que não tem dado certo até agora, até aqui? Porque você não tem renunciado. Porque você não encontrou a ciência da renúncia, do cair em terra, do cair no Evangelho. E tão somente deixar. E tão somente entender que você precisa renunciar ao velho homem, às velhas práticas, à sua natureza. Como tem sido difícil renunciar à minha própria natureza. Em alguns pontos a psicanálise mexe muito com a gente. Muitos anos atrás, um irmão que já saiu daqui, que Deus o mantenha lá onde ele estiver, ele olhou para mim ali naquele página e disse, sabe qual é o seu problema? Eu falei assim, dentre todos, qual que você destaca? Porque quando a gente convive com pessoas, todo mundo tem uma série de problemas, né? Mas para cada um de vocês destaca um. Às vezes o meu maior problema para a Aline não seja o meu maior problema para o Gabriel. O Gabriel achou outro. Ele disse, qual é o problema maior que você achou em mim? Ele disse assim, você não dá conta de ver o freguês fazendo burrice e continuar sendo gentil com ele, você acaba falando. Por isso que as pessoas saem da igreja. E ele saiu por causa disso também. Isso é verdade. Hoje, fazendo análise, eu estou tentando deixar o freguês fazer a burrice que ele quiser. Dia falava isso com a marido. Eu não tive que se me virar-se. Ela não teve que se virar-se-me. Não, o me ainda não estava lá não. Então, cada um de nós. Então, eu aprendi que renunciar à minha própria natureza, olhar para o cristiano e dizer assim, sim, vai nessa tua fé. Para mim é uma renúncia diária. Ah, sei que é ir lá na Maria das farofas, das antenas coloridas, que vai dar show lá na praça. Vá com Deus, Nossa Senhora, e o restante do provérbio da minha terra. Faça conforme a sua fé. Isso é um ato de psicanálise.
Isso é um ato de olhar para mim e engolir toda a minha ira, engolir todo o meu furor e dizer, eu renuncio, eu quero cair em terra porque eu quero continuar com Jesus. Porque se eu não renunciar, fica eu só. Querido, deixa eu te contar um trem. Boa parte de nós estamos só neste mundo. O texto é claro. Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Se nós estivermos ligados neles, nós não damos fruto. A coisa não funciona. A vida não funciona. Nós ficamos só. Mas se nós morrermos, se nós renunciarmos, o Evangelho é claro, aí nós daremos muitos frutos. O Evangelho é atitude. E a primeira é renúncia. A segunda atitude, no verso 25, o Evangelho é uma renúncia direta e clara do mundo. Quem ama a sua vida, perdê-la. Vem cá, você tem um sonho, um grande sonho, se atropela qualquer um, família, pai, mãe, mulher, você mesmo, igreja, para realizar o seu sonho. Recentemente tenho percebido, o que nos restou da vinda do pastor José Modesto aqui na nossa igreja? O que nos restou? A oração pelos missionários, a maioria já não estão orando. Tem uns que estão até tentando terceirizar a oração. Ora aí pelo meu missionário. Eu não. O missionário é seu. Estou dando conta de orar nem pelo meu. Mas teve uma coisa que restou, que ficou para trás. Uma frase que ele falou sem querer, mas que foi profética. Deus não estraga a vida de ninguém. Mas quando você atropela tudo para não perder a sua vida, e eu disse que o Evangelho é atitude, e é uma atitude em relação ao mundo. Achei interessante porque tem, segundo as minhas contas, Fábio pode me ajudar, mas eu acho que tem 15 anos, uns 15 anos, que o tema da sala de jovens, ou o grito de guerra, melhor dizendo, é o mesmo. Qual que é? Qual que é? Faz tantos anos que todo mundo já decorou. Mas aí eu sento e observo que o que os jovens mais fazem é na contramão de Deus. Não, eu estou na contramão do mundo. Só tem 4 meses que eu não venho na igreja, mas eu estou na contramão do mundo. Só estou lutando desesperadamente para fazer a minha vida funcionar. Mas eu estou na contramão do mundo. Ah, é eu que sei de tudo, mas eu estou na contramão do mundo. Não se esqueça, sou jovem, estou igual a Chloe. A deprimida, a emo. Me deixa, eu estou na contramão do mundo. Só não faço o que Deus quer. Só tenho medo de Deus estragar minha vida. Só tenho medo de servir de corpo, alma e coração. É por isso que não há avivamento em nossa igreja, para a maioria expressiva das pessoas. É por isso que nós vivemos um evangelho distante. É por isso que nós, naquele papo de tu tens as palavras da vida eterna, não tem funcionado muito bem. Porque nós ainda estamos amando a nossa vida. O verso é claro, quem ama a sua vida perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida. Não no sentido que o João Gabriel falou no domingo, de tirá-la, ou de desprezá-la, ou de se maltratar. Mas ama demais a sua vida, como tem até medo de Deus estragá-la. Perdê-la. Mas quem odeia este mundo,
ou neste mundo odeia a sua vida, ou renuncia, guardá-la-á para a vida eterna. Não é lá que nós procuramos? Tu tens as palavras de quê? Tu tens as palavras de quê? Olha que maravilha. Quem perder a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Pronto, encontramos o Evangelho. Pronto, encontramos Jesus Cristo. Pronto, encontramos tais palavras que geram vida eterna. É a atitude de servir a Deus e lutar contra esse mundo de fato e de palavra. Ou de fato e de verdade. Não só de palavras. Não só de discurso. Aliás, se tem uma coisa que o Evangelho não funciona, é o Evangelho de discurso. Hoje eu vi um videozinho interessante. O cara fazendo uma reflexão. Eu disse, a maior bagaceira que existe em igreja, até eu de vez em quando, com muita pesquisa do autor, vejo um vídeo. A maior bagaceira que existe no Evangelho, nas igrejas modernas, é o cara que não foi chamado, sanchelado, outorgado, nomeado por Deus para ser pastor, mas que prega bonitinho, mas que canta bonitinho, mas que faz isso ou aquilo. Aí você, aí o diabo vem pôr na cabeça dele, abre uma igreja para você, não está vendo que você é melhor pastor do que o pastor da igreja? Aí ele vai lá e abre uma igreja. Aí se lasca ele e os seus seguidores. Questão de tempo. Fala assim, tá tão bonitinho você vendo a Deus. Aí vai inventar. Sabe, tem gente que gosta de ficar inventando, né? O mal deste século são as invencionices. O mal deste século é a incapacidade de servir a Jesus Cristo. De perder a sua vida. Evangelho é atitude. É renúncia. E renúncia clara e direta a este mundo. Mas, incrivelmente, religião tornou-se um afago. Nesse mundo artístico, como diria um pastor velhinho que morreu, Zé de Oliveira, neste mundo midiático que nós vivemos, então a mídia tomou conta do gospel. Aliás, o evangelho virou gospel, né? Não é nem mais evangelho, agora é gospel. E aí todo mundo agora é crente. Tem hora que eu vejo uns personagens da televisão crente, meu Deus, acabou o piqui do Goiás. E aí o Satanás colocou nas mentes que, não, seja membro da igreja, isso vai te dar um status lá no serviço, eu sou da igreja batista. Dependendo do lugar, você fala assim, eu sou da igreja do pastor João Braga, você fala assim, você é doido. Dependendo do lugar, você fala assim, nossa, ele é inteligente, né? Então a gente acaba membrando e dizimando e frequentando por um certo status quo, sem perceber que o Evangelho não tem influenciado nossas vidas. Perca de tempo. Evangelho é atitude. Evangelho é movimento. O Evangelho são palavras de vida eterna. O Evangelho é o que não me deixa só. Viver a palavra de Deus é o que me garante que Jesus Cristo está comigo. Viver a palavra de Deus é a única coisa que garante que Jesus está comigo. Quer ver como é que funciona? Verso 26. Evangelho é o serviço a Deus. Verso 26. Se alguém me serve, olha que sequência maravilhosa. Se alguém me segue, siga-me. E olha que promessa maravilhosa. Isso é promessa de Jesus. Se alguém me segue, siga-me. E onde eu estiver. Olha que promessa. Olha que aliança. Olha que maravilha. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Olha que coisa. O que ele diz no versículo? Ele diz o seguinte: se alguém me servir, onde eu estiver, consegue compreender o ímã magnético que tem aí?
Então, se a Aline resolve servir Jesus, renunciar, lutar contra este mundo, priorizar este mundo, aliás, priorizar o reino, em detrimento deste mundo, onde Jesus estiver, haverá um dínamo, haverá um imã magnético que vai puxar a Aline para perto de Jesus. Eu sempre achei que Jesus era eu. É por isso que a maioria de vocês estão frustrados. Vocês estão tentando ir para perto de Jesus. Isso não é avivamento. Isso não é renovação. Isso não é evangelho. Renovação, avivamento. Evangelho é quando Jesus vem para perto de você. Ou ele te atrai. Não é uma tentativa sua. Mas aí quando cai nessa caçapa de servir, a maioria expressiva dos crentes que conheço fala assim, eu não sei o que Deus quer de mim. Eu não vou nem mandar você levantar a mão, você que ainda até hoje não sabe o que Deus quer de você. E neste livro que eu estou lendo, tem me impactado, há uma frase maravilhosa dizendo assim, essa não é a pergunta, nunca, jamais pergunte qual é o seu chamado. É burrice perguntar qual é o seu chamado. A pergunta não é qual é o meu chamado. Ele chega a insinuar que quem faz essa pergunta é um crente fraco, desprovido da proximidade de Jesus. A pergunta não é qual é meu chamado. A pergunta é onde e como, Senhor? Onde e como, Senhor? Revela que eu faço. Recentemente, essa semana, tenho restaurado um hino antigo. Sobre terra ou mar, onde Deus chamar, irei. Não me interessa se é sobre terra, se é sobre mar, me interessa onde Deus chamar. Nós perdemos a metade das nossas vidas espirituais tentando descobrir qual é o nosso chamado. Quando nós já deveríamos ter começado a fazê-lo há muito tempo, onde é aqui e agora, e como simplesmente sirva o Cordeiro de Deus, com aquilo que Ele te pôs nas mãos. Se alguém me serve, diz Jesus, eu gostava de dizer, quem não serve, serve para nada. Siga-me. E onde eu estiver, ali Ele estará. Então não é eu que vou correr atrás de Jesus Cristo, é Jesus Cristo que vai me puxar até Ele. Das minhas grandes frustrações com a mídia, foi uma série que começou num canal da TV fechada, IXAN, chamado Restoration, Ressurreição. Era uma história do anticristo. E eu assisti a primeira temporada, quando chegou um episódio lá, não tinha traduzido ainda, porque tinha lançado nos Estados Unidos, e a gente estava assistindo na sequência. Eu assisti o trem em inglês mesmo, sem entender, porque eu estava tão querendo saber como é que ia ser o anticristo lá, que eu assisti. E aí deu a segunda temporada. Não deu muita audiência, eles simplesmente cancelaram, e eu fiquei no vácuo. Sem saber o que de fato, de verdade aconteceu. Comprei o livro. Já faz alguns anos, mas nunca li o livro, está lá. Comprei o livro da história. Mas uma coisa interessante é que os não salvos, ele fez uma inversão de Jesus Cristo, a narrativa. Então o anticristo, ele nasceu de uma mulher que morreu grávida e que ressuscitou. Então o menino, sem ter nascido, ele experimentou a morte e a vida. Era o anticristo. E quando ele nasce, mais ou menos assim, ele começa a atrair os não salvos da face da terra. E uma das últimas cenas que eu me lembro, ela foi feita até o final do livro em francês, mas em francês estava muito fraca a produção, eu acabei não assistindo, também não dava para entender nada. Mas uma coisa assim das últimas cenas é que de todas as nações, os países, os não salvos iam em direção ao anticristo. Eu fiquei pensando, é isso, a cruz me atraiu.
É isso, é a cópia de Jesus Cristo. Por isso esse negócio de Jesus copy é copiar Jesus. Quem copia Jesus? Satanás, o filho da perdição. Então eu não vou até Jesus. Jesus me atrai até Ele quando eu o sirvo. Aquele que me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará o meu servo. E o que acontece com o servo? Não, pensa comigo. Quero que vocês pensem comigo sobre o que acontece com o servo? Falem. Se eu servir Jesus, Ele vai me atrair, vai me arrastar até Ele. E aí o que acontece comigo? Hã? A gente serve. O que mais? O que, Reginaldo? O que, Cristiano? Se você um dia resolver servir Jesus, Ele vai te atrair, Ele vai te puxar como um imã até Ele. E o que acontece com você? Tá, mas nas entrelinhas do versículo. Que, Rony? A hora que eu olhei para o Rony, ele desviou o olhar. Os alunos fazem isso na escola. Você fica grudado nele. E aí, o que acontece com você? Tá, você já tornou, ele já te chamou, ele já te atraiu. Confesso para você que em casa, estudando esse texto, eu chorei quando eu entendi isso. Esse é aquele momento que o pregador sai frustrado, porque quando eu entendi isso, eu chorei. Aí ele falava assim, mas quando eu contar, eu estava aqui acelerando o sermão porque eu queria chegar nessa parte, porque agora encerra. Quando eu contar, todo mundo vai olhar para mim e sentir. Foi igual o dia da noiva, né? Da mulher vestida de vermelho, assadiada. Fui embora tão frustrado. Isso. O evangelho é atitude. E para encerrar no verso 24, eu vou fazer igual a piada. Acabei, não vou contar para vocês não. No verso 24, na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo em terra, se ele não morrer, o quê? Fica ele, não é fica só não, fica ele, é mais cruel. Não é uma simples solidão não, é eu só. Quem ama esse mundo, ou quem ama essa vida, perdê-la-á. Mas quem odeia, neste mundo odeia a sua vida, ou seja, odeia as práticas deste mundo, guarda lá para a vida eterna. E aquele, verso 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver eu vou atrair ele até mim. E ali estará também o meu servo. Evangelho é atitude. Deixa eu te contar. Comecei o texto dizendo, se o grão de trigo cair em terra, o grão de trigo é você, a terra é o evangelho, morrer é a renúncia. Se você não cair no evangelho e não aprender a renunciar a essa sua vida, ficará você só. Mas se você odiar este mundo, se você renunciar a este mundo, você vai guardar a sua vida para a vida eterna. Se você servir a Jesus numa atitude de servo, Jesus Cristo não vai, ele vai te atrair até Ele. E aí você vai ficar grudado nele. Você vai virar discípulo dele, você vai ser salvo, né? Tudo isso. Mas esse servo é o grão de trigo. Qual era a maldição do grão de trigo lá no verso 24? Ficar. E qual é a bênção do servo lá no verso 26? Nunca mais estar só. Ficar junto de Cristo eternamente, eu nunca mais te deixarei, eu nunca mais te desampararei. Serei preenchido. Cara, chega a arrepiar. Seu evangelho. Eu sei que para alguns de vocês não fez sentido nenhum. É claro, você ainda não conhece Jesus. É claro, você ainda não entregou a sua vida. Não fez sentido como o Yeshua não fez sentido. Como tu és fiel em todo o tempo não fez sentido.
Como estamos de pé não fez sentido. Então, somente porque você ainda não foi puxado até Jesus Cristo. O que acontece aqui com o homem, chamado de grão de trigo, chamado de vida, chamado de servo, é simplesmente o eterno, ou pelo menos até durar o mundo, discurso de estou com Cristo, não estou com Cristo. Caminho estreito, caminho largo. Estou só ou não estou só? Que Jesus Cristo seja louvado no seu coração quando você resolver servi-lo e ser atraído por ele. Pai, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti. Eu amo, Deus, tua palavra, eu amo, Deus, teu evangelho, eu amo, Deus, ouvir o Senhor, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor não tem se calado, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é Deus de poder, Pai. Eu te honro, eu glorifico a ti, eterno, Pai. No nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Vamos orar?